Olá, está começando mais uma aula de revisão do conteúdo de Geografia. Isso para alunos do nono ano do ensino fundamental, né? O livro de apoio utilizado foi o livro Expedições Geográficas, nono ano, dos geógrafos Mellen Adas e Sérgio Adas. Muito bem. O conteúdo de Geografia do nono ano trabalha várias questões relacionadas principalmente ao conceito de globalização, revolução tecnológica, revolução informacional, a urbanização, mundo urbano, problemas ambientais, a geopolítica, geografia asiática, geografia europeia, revolução verde, fontes de energia e até mesmo Guerra Fria, entre outros assuntos. Esses são os assuntos principais do ano letivo de 2020, lembrando o contexto de pandemia também. Então, o primeiro assunto, né, vamos falar sobre a revolução informacional. Então, o que é revolução? Revolução é o nome dado a qualquer processo de transformação radical, né? As mudanças que acontecem de maneira bruta, de maneira radical, que causam transformações em alto nível. Ao contrário da revolução, nós temos o processo de evolução. A evolução é o nome dado ao processo natural de adaptações e de mudanças que podem acontecer ao longo do tempo. Por outro lado, né, a revolução, o nome dado àquelas mudanças que acontecem de maneira mais drástica, que causam grandes mudanças em um pequeno espaço de tempo. Então, a revolução informacional é o nome dado ao processo de difusão de informações pelo sistema de comunicação. Então, é esse grande processo que vem se modificando de maneira muito rápida nos últimos anos, principalmente nos últimos 50 anos. Então, nós tivemos lá um longo período de evolução gradual, né, com a criação da imprensa, com a criação dos jornais, a produção de livros, de revistas, até século XIX, quando nós tivemos grandes mudanças com a criação do telégrafo, dos correios modernos, criação do telefone, do avião, da internet, entre outros mecanismos. Então, a revolução informacional é o nome dado ao processo de difusão de informações por meio de sistema de comunicações, onde cada vez são mais rápidas as informações, quase que em tempo real. Isso tudo se dá pelo contexto da globalização. E o que é a globalização? É o nome dado a esse processo de conexão global, né, que faz com que o mundo seja interligado de uma maneira muito rápida em um curto espaço de tempo. Então, nós temos ali a globalização, nós podemos definir como uma conexão global. Quando que ela inicia? Ela inicia lá no século XV, no século XVI, com as grandes navegações, quando a Europa se liga à América, à África e à Ásia. Depois nós temos a segunda fase da globalização, lá no final do século XIX, começo do século XX, com a criação das primeiras tecnologias, né, de comunicação. Depois nós temos a terceira fase, que é a fase da Guerra Fria, que vai de 45 até 89, que seria uma fase de polarização, né, onde o mundo é dividido entre o lado capitalista e o lado socialista, ou aliado aos Estados Unidos ou União Soviética. E após a Guerra Fria, então nós temos uma globalização, uma conexão global, onde você não está mais isolado do mundo, você se comunica com todos os grupos, com todas as sociedades, com todos os sistemas e ideologias políticas vigentes no mundo. Outro tema importante que a geografia trabalha é que nesse contexto de globalização, de transformações tecnológicas, vão acontecer também
uma série de mudanças na questão do meio ambiente. O ser humano, por meio do desenvolvimento de tecnologia, ele vai criar modificações no meio ambiente. Então, pela necessidade de construir, de criar indústrias, a explorar materiais, explorar minérios, ele vai causar uma série de problemas ambientais. Então, nós temos ali os principais problemas ambientais hoje: a questão do lixo, a questão da poluição dos rios, a questão da extração de maneira radical dos minérios, né? E a poluição urbana, a emissão de carbono, né? A emissão de dióxido de carbono, o chamado CO2. Isso tudo vai acontecer principalmente nos grandes centros, né? E nas chamadas megacidades. E o que seria uma megacidade? Megacidades, né? Nós podemos considerar como megacidades as cidades com grande aglomeração de pessoas, com a grande população. Então, o conceito de megacidade foi desenvolvido pela ONU para fazer referência a toda e qualquer aglomeração urbana com a população superior a 10 milhões de pessoas. A maioria delas é composta por municípios de países emergentes, como o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, embora a maior megacidade, né, seja a cidade de Tóquio, que é a capital japonesa. Então, essas megacidades, como o próprio nome diz, são grandes cidades, né? Então, nós temos aqui o Brasil, temos a cidade de São Paulo, nos Estados Unidos nós temos Nova York, né? Na Europa nós temos Londres, na Inglaterra, Paris, na França, Tóquio, no Japão, Pequim, Xangai, entre outros. Além dessas megas cidades, nós temos também as megalópolis. E o que seria uma megalópole? A megalópole é um termo relacionado também às megacidades. Então, como eu falei para vocês, uma megacidade é uma cidade que tem uma população superior a 10 milhões de habitantes. Uma megalópole, então, seria uma mega metrópole. Nós temos a contração dessas duas palavras para formar uma só. O termo megalópole, ele designa uma região ou uma área superurbanizada, né, como, por exemplo, a região da cidade de São Paulo, Nova York, Washington, Xangai, Japão, mas não só essa cidade, mas também as cidades no entorno. Por exemplo, um grande exemplo de megalópole é a megalópole de Boston, nos Estados Unidos, que fica no estado de Massachusetts. Geralmente, muitos brasileiros que saem do Brasil e vão para Massachusetts vão morar em Boston. Então, eles dizem, eu moro em Boston. Mas, na verdade, ele mora na grande Boston, que compreende a cidade de Boston, Everett, Louisville, Cambridge, entre outras cidades que estão no entorno e que juntas formam essa megalópole, né, que seria uma mega metrópole com ajuntamento de várias outras cidades no entorno. Outro tema importante que a geografia trabalha são sobre a geografia natural, principalmente do continente europeu e do continente asiático. Embora nós consideremos a Ásia como um continente e a Europa sendo outro, né, elas estão interligadas e são divididas pelos Montes Urais, pelo Mar Cáspio, pela Cordilheira do Cáucaso, que são os limites naturais entre a Europa e a Ásia, além do Mar Mediterrâneo, principalmente ali fazendo a separação entre a região da Palestina, no Oriente Médio Asiático, né, e as ilhas europeias ali, como a ilha de Chipre, no Mar
Mediterrâneo. Então, esses são os limites naturais. O mar Mediterrâneo, as cordilheiras do Cáucaso, os montes Urais, o mar Cáspio e o mar Negro. Então, esses seriam os principais limites naturais. Voltando um pouquinho, então, à questão da geografia ligada também à natureza, outro assunto bastante importante é a chamada Revolução Verde. O que seria essa Revolução Verde? Revolução Verde é o nome dado à invenção e à disseminação de novas sementes e práticas agrícolas a partir da década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. Como eu já falei, nós tivemos o aumento da população ao longo desses anos, então nós temos uma necessidade natural de aumentar a produção de alimentos. Então, na década de 60, iniciou-se então a chamada Revolução Verde, onde o desenvolvimento de tecnologias e de sementes, insumos, fertilizantes, sementes, e uma série de outros produtos para fazerem com que a natureza produza mais alimentos em uma menor área. E essa Revolução Verde ela foi responsável pela criação, então, de inovações tecnológicas que ajudam a aumentar a produção de alimentos, como o melhoramento de sementes transgênicas, insumos, fertilizantes, os chamados defensivos agrícolas, os popular veneno, como é chamado, que são responsáveis por aumentar a produção de alimentos. Então, elas iniciaram lá por volta dos anos 60 e 70, e elas estão em constante evolução ao longo dos anos. Então, a Revolução Verde, ela proporciona tecnologias que atingem a maior eficiência na produção agrícola, aumentando significativamente a produção de alimentos, Porém, como nós sabemos, apesar do aumento da produção de alimentos, isso não resolveu o problema da falta de alimentos no mundo. Outro tema bastante importante é sobre a produção de energia. Então, a produção de energia é um assunto bastante importante na geografia e tem tudo a ver com esse processo de industrialização e de transformações radicais no meio ambiente. Para que as grandes indústrias consigam produzir uma grande quantidade de produtos, eles precisam, então, de energia. Então, nós vamos voltar ao conceito da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela iniciou na Inglaterra em 1750. Depois nós temos, então, a segunda fase da Revolução Industrial, que vai ali no século XIX, começo do século XX, e a terceira Revolução Industrial, que vai ali no século XX até o final do século XX, e agora a quarta Revolução Industrial, que seria a Revolução Informacional e Tecnológica. Então, na primeira fase da Revolução Industrial, nós tínhamos, então, uma grande quantidade de fontes de energia. Então, as fontes de energia, elas podem ser classificadas em dois tipos, as fontes renováveis e as não renováveis. Então, um exemplo de fonte renovável, a luz solar. Todos os dias nós temos energia solar. A própria água, que também está presente nos oceanos. E as não renováveis, que podem ser o carvão, o petróleo, entre outros produtos que são utilizados para a produção de energia e para a produção industrial. Falando em petróleo, o petróleo, ele é um composto mineral natural, criado pela natureza durante milhares de anos, durante os períodos ali da formação da Terra. Então, ele é um material bastante importante, que é a matéria-prima para produção de vários tipos de combustíveis, como gasolina, óleo diesel, e além de ter uma infinidade de outras utilidades também para a criação de plástico. No Brasil, o petróleo foi descoberto em 1939, porém ele foi descoberto pela primeira vez nos Estados Unidos no ano de 1850.
1859, então, nós já temos ali, né, o petróleo como um material bastante antigo, né, que tem ali há 160 anos que foi descoberto. E até hoje ele é motivo de disputas políticas, de disputas econômicas. Lembrando que os maiores produtores são os países, né, do Oriente Médio, como os Emirados Árabes, e também aqui no continente americano, a Venezuela. Lembrando que o Brasil também tem destaque para a produção de petróleo em algumas regiões do Brasil. Último ponto bastante importante, voltando a falar de geopolítica, no contexto de Guerra Fria, é a União Soviética. A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, foi um país que foi formado por cerca de 15 repúblicas. No início ali, por volta dos anos 20, 12 repúblicas, a Rússia e mais 12, e nos anos 40, então, eles anexaram os chamados países bálticos. Os países bálticos, então, são a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que são países que ficam próximo à região dos Balcãs, né, uma região ali bastante importante, e são formados por três países: a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Bom, pessoal, esses são alguns assuntos relevantes do conteúdo de geografia do ano de 2020 para os alunos do 9º ano. Espero que seja útil para os seus estudos. Até mais.